Pronto. Deixa eu programar aqui a gravação. Pronto. Então, deixa eu apresentar a tela. Então, povo, semana que vem nós vamos ter nossa semana de prova. E hoje seria algo como uma revisão, tá? Nessa segunda unidade a gente vai ver em assunto de prova aí atrito e momento de inércia, produto de inércia, centroide e tensões máximas, tensões mínimas, momento de inércia máxima, momento de inércia mínima, tá? Só um segundo aqui. Tá, voltei. Então, aí a gente vai ver alguma coisa aqui sobre atrito e a gente vai tentar fazer o processo do círculo de Mohr. Meus filhos estão empolgados na Professor, sala assistindo. Oi. tá muito baixinho, muito mesmo. Ficou muito baixo, hein? Deixa eu... Tá de boa, velho. Vou fazer mais pra perto aqui. Deixa eu ver. E agora? Tá um pouquinho mais alto, mas ainda continua baixinho. E esses cachorros é na tua casa, né? Provavelmente, da rua. Certo. Tô aumentando aqui. Chegou? Agora tá mais Tá no alto. máximo aqui. Pronto, agora tá melhor. Tá. Aí eu tô ouvindo um barulho de fundo, como se fosse um microfone, tá? Acho que é porque tá alto demais, algum. Então, vamos lá. Então, para fazer a revisão desses assuntos, eu peguei umas questões que não estão resolvidas lá no Hibble, 10ª edição, tá? O 8.4. Depois a gente vai para o 8.8. Depois o 10.8. 1080. E 1088. Tá? Então vamos ver se dá tempo de fazer isso. Vou a calculadora para cá. E bora se embora. Né? Então vejam só. Vou ver se o livro está aqui. Pronto. Então, a gente viu em atrito que quando a gente vai resolver algum desses exemplos aí, a gente precisa encontrar qual é a força máxima que limita o escorregamento aqui de uma peça, né, para esse caso. Tá? Então, essa peça aqui, ela tende a escorregar aqui para a direita, concorda? Sim. Sim, Então, as coisas aqui. Pronto. Então, esqueci que o fone tava desligado. o atrito, ele é um movimento que se opõe ao movimento original aqui, né? A tendência. Então, se essa minha barra tende a mover-se para a direita, então o atrito vai mover para a esquerda. Tá? Se fosse um sentido, aqui não é o caso, mas se ela estivesse movendo para baixo, o meu atrito estaria em oposição. Tá? Então, esse é um conceito básico. Tá? Nós temos um coeficiente de atrito estático, ou seja, que é relacionado à característica do material em impedir o movimento, tá?
E nós temos também o atrito quando a gente ocorre o movimento, tá? Que é o dinâmico, né? Então, para esse caso aqui, a questão diz o seguinte: o poste uniforme, esse aqui, né, tem 30 libras de peso e comprimento de 26 pés. Tá? Determine a máxima distância D a que ele pode ser colocado de uma parede lisa sem ocorrer seu deslizamento. O coeficiente de atrito estático entre o solo e o poste é igual ao μe é igual a 0,3. Eu estou falando bastante pausado aqui, é porque como eu estou com um retorno no ouvido, aí eu tenho que esperar eu me escutar para poder falar. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente procede no caso desse aqui? Nós vamos precisar aplicar as equações de equilíbrio sobre a peça aqui. Tá? Uma coisa, se tiver alguém querendo participar do grupo, avisa lá no WhatsApp que eu estou acompanhando. Que eu preciso autorizar aqui, eu acho. Deixa eu gravar um É, áudio aqui precisa rapidinho. autorizar. Ó, se alguém quiser entrar no grupo ainda e não tiver, manda uma mensagem aqui para eu olhar para a tela para poder autorizar a entrada, tá certo? Tá. Eu acho que Felipe está querendo entrar, professor. Ele mandou um print lá no grupo. Pronto, ok. Tem mais alguém? Não, né? Aqui não apareceu ninguém. Então, se chegar, aí vocês avisam, tá? Se chegar mais alguém. Voltando lá. Então, vejam, esse poste, como a gente viu, ele tem um peso de 30 libras, tá? Esse peso, como ele é uniforme, ele vai ser aplicado exatamente no meio dele aqui, né? Então, vamos duplicar isso aqui para fazer o diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Então, eu quero que vocês indiquem aqui para mim quais são os esforços que estão ocorrendo nessa estrutura aqui, nesse sistema, na verdade. O que a gente tem de esforço aqui? Não entendi a pergunta. Quais são os esforços que estão envolvidos nesse sistema aqui? Onde é que eu tenho força? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Para baixo e para... Tem o peso, né? Aqui. A força peso. Onde é que essa força-peso está acontecendo? Oi? Cinética para a direita. Quem está para a direita? Tá tendendo para a direita na energia cinética, né? Eu acho. Vamos lá. Vejam só. O peso, ele acontece aonde na barra aqui? No meio. Exato. Pela uniformidade dele, não tem nenhum lado maior do que o outro, então a gente considera que ela está acontecendo aqui no meio. Ok? Então, aqui nós temos uma força de 30 libras. Ok? Em A, nós temos que esforço daqui? Nós temos uma força em oposição aqui, concordam? É. Né? Essa força é a força normal, né? Que é perpendicular à superfície que ela está acontecendo. Tá? Se a superfície fosse essa aqui, ó, a força normal seria assim, tá? Então é um conceito bem importante. A força de atrito, ela vai estar impedindo que isso aqui deslize para a direita, certo? Então, existe uma força de atrito acontecendo. Deixa eu colocar no ponto mesmo. Ela acontece aqui, né? Essa força de atrito é igual ao μ, que foi dado aqui, μe é o coeficiente de atrito estático, que multiplica a normal. Tá? Ou seja, isso aqui é igual a 0,3 Na.
Ok? Em B, nós temos a força normal acontecendo. Tá? Perpendicular à superfície de contato. Tá? NB. Ok? Ela não tem um deslizamento aqui, inicial pelo menos. Então, não há um atrito aqui nessa região. Ok, isso aqui? Ok. Então, quais são as distâncias que nós temos aqui? Se esse 30 libras está aqui no meio, então a gente pode considerar que é 13 aqui e 13 aqui, certo? Certo. Então, nós temos aqui o diagrama de corpo livre. Professora Jaqueline quer O que entrar eu tenho na que fazer aula. aqui agora? Tá. Pronto. Então, tá, leva pra lá, José. Depois eu pego, tá? Meu filho, com um monte de dinossauro aqui. Ô, professor, Então, esse veja. 13 aí. Esse 13 é porque a distância até o meio do bastão aqui, do poste, tá? Onde a gente está considerando que está acontecendo a carga de 30 libras. Ok? Então, ó, Ok. montado o diagrama de corpo livre, eu vou fazer a aplicação das equações da estática. Tá? Então, ó, quando a gente vai aplicar, para a gente não perder tempo, a gente precisa identificar quais são as cargas que eu consigo encontrar. Por exemplo, se eu fizer o somatório das forças em X, eu vou ter aqui, ó, NB, tá? E 0,3 de NA, certo? Então eu não vou conseguir resolver, eu vou ter duas incógnitas. Então eu não quero começar por força em X. Força em Y, eu tenho NA 30. Então tem os dois. Então eu vou poder isolar o NA e encontrá-lo. Então eu vou querer começar aqui com o somatório das forças em X. Aliás, em Y. Somatório das forças em Y. E ele tem que dar igual a zero, considerando que está estático aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho 30 libras para baixo, menos 30, mais NA. E isso aqui é igual a zero. Logo, NA igual a 30 libras. Tá? Agora eu tenho NA e o somatório das forças em X, eu vou identificar esse termo aqui. Então vou encontrar o NB. Então, somatório das forças em X agora. Igual a zero. Eu vou ter NB menos, né, tá para a esquerda, 0,3 de NA, que é 30. Igual a zero. Então, NB vai ser igual a 30 vezes 0,3 dá 9, negativo, menos 9, passa para o outro lado, mais 9. Então, já temos NA e NB. Ok? Então, agora eu vou aplicar o somatório dos momentos em A. Tá? Então, somatório, momentos em A. Considerando esse sentido aqui positivo, sentido anti-horário, tem que dar igual a zero também, para manter o equilíbrio. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Lembrem que as forças que estão atuando no ponto que eu estou analisando
não causam momento, porque elas vão multiplicar por zero, que a distância é zero. Tá? Então, essa força e essa força, NA e a força A aqui, elas são desconsideradas. Então, eu só tenho aqui, ó, 30 e NB. Ok? Só que eu preciso da distância perpendicular. Tá? Então, é essa distância aqui, ó, para o ponto. Ou seja, eu vou precisar encontrar um ângulo aqui. E eu vou chamar esse ângulo de θ. Ok? Esse ângulo θ aqui, para eu encontrar a componente x, eu aplico o cosseno. Para encontrar o y, eu aplico o seno. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ter NB, que está a uma distância de 26, essa distância toda aqui, né? 26 seno de θ. Tá? NB é 20 vezes 26 seno de θ. Tá? Isso aqui, como eu já sei o NB, que é 9, então eu tenho aqui, ó, 9 seno de θ. 9 vezes 26, né, que é a distância. Tá? Essa força aqui, ela está fazendo um giro nesse sentido. Tá? Que é contrário ao positivo. Então, menos 9. Tá? E a outra força é a de 30. Tá? Que está a uma distância de 13 cosseno de θ. Tá? Então, mais a força que é 30, que multiplica 13 cosseno de θ. Isso aqui é igual a zero. Aqui eu tenho 9 vezes 26. 234. É, 234 seno de θ. Mais 30 vezes 13. 390. Cosseno de θ é igual a zero. Eu vou mutar aqui um pouco o Cimerela. Qualquer coisa você chama no chat. Quê? Então, o barulho eu acho que só tem tu ligado. Ah, eu desligo. Pronto, faça aí, rapidinho. Aí quando precisar falar, você pode ligar e volta. Cadê? Então, aqui o que eu vou precisar fazer? Eu quero encontrar o θ, né? Então, eu vou ter que utilizar aqui alguma relação trigonométrica. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso lançar aqui o termo do seno lá para o outro lado. Ficaria assim, ó. 390 cosseno de θ igual, passei aqui para o outro lado, 234 seno de θ. Isso aqui igual a zero, né? Relação. Passo o cosseno para o outro lado, aí eu vou ficar aqui, ó, 390 igual 234
seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Seno de θ pelo cosseno de θ é igual ao quê? Tangente, tá? Então, é 234 tangente de θ. Então, se eu jogo o 234 para o outro lado, aqui, ó, 390 dividido por 234 igual tangente de θ. E aí, para eu saber quem é θ, eu coloco tangente menos 1 de 390 dividido por 234. Encontrando θ igual. Então, tem 390 dividido por 234. Tá? E aí eu aplico aqui a tangente a menos 1 da resposta. E eu tenho 59,03. 036 Ô, professor, graus. Ok? ô, professor, Oi? tem como o senhor explicar essa passagem para achar o ângulo θ? Que a minha internet caiu aqui, aí eu perdi a explicação. Tá. Então, ó, isso aqui a gente pegou da questão, tá? Do somatório das forças, né? Os valores aí para calcular os momentos em A. Tá? Então eu tenho a força NB, que está a uma distância vertical aqui, ó. Essa distância vertical é igual aos 26 do poste, vezes o seno desse ângulo aqui, que eu não sei qual é, o seno de θ. Tá? Então aqui, ó. E ela faz um giro no sentido horário, que é negativo. Então, menos 9, que é o NB, que multiplica 26, que é essa distância, vezes o seno, para que seja a componente y dessa distância. Ok? Mesma coisa a gente fez com 30. É 30, que está a uma distância igual a 13 cosseno de θ. Então, 30 vezes 13 cosseno de θ. E aqui a gente só foi resolvendo, né? Então, 9 vezes 26, 234. 30 vezes 13, 390. Chegou nessa equação aqui, eu peguei o 234, passei para o outro lado da igualdade. Aí ficou positivo. Aqui eu tinha 390 vezes o cosseno que está multiplicando aqui, passei para o outro lado dividindo. E aí eu tenho seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é a tangente. Tá? E aí eu me livrei de uma das incógnitas, digamos assim, né? Agora eu só tenho uma. A tangente, 234 tangente de θ é igual a 390. Aí esse 234 que está multiplicando, eu passei dividindo. E eu apliquei o tangente a menos 1 desse resultado aqui para encontrar o valor de θ. E aí a gente chega aqui, ó. Ok? Ok. Pronto. Agora que eu sei quem é θ, para eu achar essa distância aqui, ó, que é o que a pergunta está querendo, a máxima distância, é só eu aplicar o cosseno. Tá? Então, essa distância aí vai ser igual a 26, que é a distância inclinada, vezes o cosseno do ângulo que eu encontrei. 59,036. Tá? Então vai ser 26 vezes o cosseno do ângulo que estava aqui na memória. 13
13,38. Aqui é pés. Então, a resposta para a questão, 13,38 pés. Ok. Alguma dúvida sobre esse? Ok, não. Tranquilo, né? Então, esse processo a gente vai estar aplicando para as questões de atrito. Tá? Pelo menos a primeira parte da lista, né? Dá para fazer um bocado. Tá? Deixa eu ver aqui. É o capítulo 8. Tá? Então, fizemos essa aqui, 8.4. A 8.3 é a mesma figura, então deve dar para fazer. Provavelmente aqui, ó, 5 e 6, padrão. 8.9. Então são questões que vocês podem tentar fazer. Ok? Agora, vamos para 8.8. Antes, como eu disse a vocês, antes dos questionários, tem sempre no livro aí uma orientação do processo, né? Aqui, ó. Procedimento para análise. Então, como é que você faz? É meio que você ficar com essa página aberta aqui e aí vai consultando, tá? Para ver como é que você resolve as questões. Então, 8.4, ok. Vamos lá ver a 8.8. O que está pedindo? Não. O pistão hidráulico é usado para içar a carroceria de lixo sobre o caminhão. Tá? A gente está falando desse aparelho aqui, né? Se a carroceria e o lixo pesam 8.500 libras, com o centro de gravidade em G, determina a força no cabo, ao cabo aqui, tá? Necessária para iniciar o levantamento. Os coeficientes de atrito estático em A e B são 0,3 e 0,2, respectivamente. Despreze a altura do apoio em A. Tá? Então, temos o desenhozinho aí. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Ok? Então, vamos copiar aqui. Vamos passar ela para cá. Professor, Ó, autoriza oi. a entrada de Clara. Pronto. Então, aqui o diagrama de corpo livre. Vamos lá. O texto diz que existe aí uma carga de 8.500 que está acontecendo em G. Tá? Então, em G aqui, nós temos 8.500. Certo? Temos um apoio em A, tá? E temos um apoio em B. Esse apoio em A gera aqui um esforço vertical e ele vai se opor ao movimento em X aqui, né? Então ele tem lá o atrito acontecendo aqui no pé. Tá? Então esse aqui é NA e esse aqui é FA. Ok? Em B,
Percebam que ele está apoiado já no plano inclinado, tá? E a questão disso para a gente ignorar essa alturazinha aqui. Então, como eu disse a vocês aí no exemplo anterior, o esforço normal, ele acontece no sentido perpendicular à superfície. A superfície é essa aqui, ó. O esforço NB é esse aqui. Ok? E aí, quando o cabo tentar puxar, o cabo vai estar fazendo um esforço puxando para cá. A força T. Tá, de tração. Enquanto isso, a superfície aqui vai tentar impedir esse movimento, né? Com a força B. Tá? Força de atrito B. Lembrando que essas forças de atrito é igual ao coeficiente aí de atrito estático vezes A normal. Tá? Então, esse FA é igual a 0,3 NA. E o FB é igual a 0,2 NB. Ok? As distâncias aqui estamos pensando. Então, essas distâncias aqui são importantes, né, para calcular os momentos. Então, aqui é 10 desse lado e aqui é 12. Temos um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Ok? Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Esse NB aqui, ele faz 90 graus com esse eixo, né? Se aqui é 30, então quer dizer que esse aqui é 60, tá? E aqui é 30 de novo. Tá? E aqui também é 30, porque é o vértice oposto. Tá? Ok. Ninguém tem problema com esses ângulos não, né? Na maioria das vezes, não. Tá. Então aqui é o mesmo esquema da outra. A gente vai aplicar as equações da estática. Tá? Deixa eu beber um pouco de água aqui. Então, ó, se eu fizer o somatório dos momentos aqui em B, acontece que eu elimino esses esforços todos aqui, ó. Tá? FB, NB e T. Nenhum dos três eu vou precisar calcular porque a distância é zero. Tá? Então, se eu fizer o somatório dos momentos em B, eu vou ter a força aqui ó, de 8.500 a uma distância de 12 e a força NA a uma distância de 12 mais 10, 22. Essa força A aqui, ela está no mesmo plano do meu ponto B, né? Porque a questão disso para a gente ignorar essa alturazinha aqui. Ou seja, eu só tenho NA e 8.500. Então, vamos começar por aqui. Né? Então, somatório dos momentos em B, nesse sentido positivo, é igual a zero. Eu tenho aqui 8.500 vezes 12 no sentido anti-horário, positivo, e eu tenho NA a uma distância de 22 no sentido horário, que é negativo. Então, é menos 22 NA. Isso aqui é igual a zero. Então, NA
vai ser igual a 8.500 vezes 12 dividido por 22. Tá? Então, eu tenho 4.636,364. Vou arredondar aqui com 3 casas. Libras, né? Ok? Então, agora que eu sei quem é NA, eu vou desenvolver as outras equações, tá? Que tem muitas incógnitas ainda. Mas, vamos lá. Então, somatório das forças em X. Quais são as forças que eu tenho em X? Eu tenho aqui, ó, esse FA, tá? Como eu encontrei NA, então eu posso dizer que esse FA é o coeficiente, que é 0,3, que multiplica NA. 46, 36,364. Então, FA está para a esquerda, negativo. Aí nós temos aqui não, FB menos FB, que é 0,2 NB, menos 0,2 NB, cosseno de 30, tá? Já incluí esse FB aqui. Esse NB, eu posso fazer NB seno de 30, né? Que o cosseno daria Y. E ele vai estar apontando para a esquerda, então menos NB seno de 30 e a força T aqui, que é T cosseno de 30. Isso aqui é igual a zero. Estou aqui resolvendo. Tem 0,3 vezes o que está na memória aí. Então tenho menos 1.390,909 menos 0,2 cosseno de 30 0,173 NB menos o seno de 30 é meio 0,5 NB mais cosseno de 30 0,866 igual a zero. Tá? Eu posso jogar essa componente para o outro lado. Eu vou ter, organizando aqui, 0,866T menos
Aqui eu vou ter ponto 173 mais ponto 5. 0,673 NB igual, aí eu passo aqui positivo, 390,909. Tá? Logo a seguir ali eu vou precisar isolar o NB, então eu já vou isolar ele aqui agora, tá? Porque eu quero encontrar o T, questão pede T. Então para isolar isso aqui eu tenho 1390,909. Esse aqui que está desse lado da igualdade positivo, passa para lá negativo. E esse 0,673 que está aqui multiplicando, passa dividindo. Menos 0,673. Tá. Então, essa aqui é uma equação. Agora eu vou fazer o somatório das forças em Y. Então, somatório das forças em Y. Quem são as forças? Eu tenho aqui, ó, NA, que é 46, 36, positivo aqui, 46, 36,364. Então, menos 8.500. A componente Y de FB vai ser 0,2 NB seno de 30. Tá para baixo, né? Menos 0,2 NB, que é o F, tá? Do atrito, seno de 30. Então, esse FB já colocamos. NB vai ser NB cosseno de 30. Positivo. Mais NB cosseno de 30. E também temos T seno de 30. Mais T seno de 30. Isso aqui é igual a zero também. Então vamos organizando aqui. Eu tenho 46, 36,364 menos 8.500 menos 38, 63, 6, 3, 6. Menos 0,2 vezes 0,5 vai dar 0,1 NB. Mais NB cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é 0,866. Né? Então, 0,866 NB. Mais 0,5 T, né? Seno de 30.
0,5. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. 0,5. Pronto, é isso mesmo. Tá? Então, da mesma forma, eu vou passar isso aqui lá para o outro lado da igualdade. Aí eu vou ter 0,5t menos 0,1 mais 0,866 vai dar mais 0,766 NB. Tá? Então já coloquei essa componente, juntei essas duas, e ela é igual a 38,63,636. Então, eu encontrei um valor para NB aqui, ó. Tá? Eu vou substituir na minha equação. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,5 T mais 0,766 que multiplica NB. NB é isso aqui. Então, 1.390,909 menos 0,866T. Sobre menos 0,673. Então, tudo isso aqui é NB, né? Percebam que agora eu só tenho T como incógnita. E aí, o que a questão pede é qual é o esforço. É o que a gente vai encontrar. Né? O esforço no cabo é esse valor de T. 63,636. Tá? Então, aqui é só fazer com cautela, né? 0,5 mais, eu posso fazer 0,766 vezes esse termo de cima, 1.390,909 dividido por menos isso aqui, né? Dividido por menos 0,673 é igual menos 1.500 e alguma coisa. Menos 1.583,115. Menos, aliás, vamos lá. O que eu posso ver logo o sinal, né? Que vai dar mais. Menos com menos dá mais. Né? Mais 0,766 vezes 0,866 dividido por 0,673. Eu tô gravando, José. Vai pra lá. Tá. Então dá 0,98, né? 0,98, 6. T. Isso aqui é igual a 3.863,636. Isso aqui é um T, né? Pensar disso não. Então eu tenho 0,5 T mais 0,98 C T
igual 3.863,636. Isso aqui é a menos, vai passar mais. 1.583,115. Certo? Então aí a gente vai ter ponto 5 mais isso aqui. Ponto 5 mais ponto 986. 1,48. Tem 38,63,636 mais 15,883,115. Tá. 5.446,751. Tá? Com isso, o T é igual aos 5.000 dividido por 1,486. 1,486. Tá? Então, a força de tração lá é 3,665,38 libras. Tá? Então, esse é o valor que responde à minha pergunta. Determine a força no cabo necessária para iniciar o levantamento. Então, a força é de 3.665,378 libras. Ok? Tranquilo? Isso aqui são longas, mas é fazendo com atenção. Não tem absolutamente nenhuma diferença para a primeira questão, que era mais simples. Concordam? Tranquilinho? É. Algum comentário aí? Ou a gente já pode ir para outra? Pode ir pra próxima. Então pronto, ó. Sobre atrito, eu tinha preparado essas duas, tá? Aí a gente vai lá para o capítulo 10, que são os assuntos da última aula. Ok? Que também não é tão difícil, né? Então, esses assuntos da segunda unidade, de repente, são mais fáceis que o da primeira. A única assunto que teria um pouco mais de dificuldade, que não é tão prático no nosso dia a dia, seria vibrações, que é o que eu vou tentar gravar aí para depois da prova, tá? Ou então vou mandar, tem os links de um professor que está dando aula muito bem. Então pode ser que eu só encaminhe o link para vocês. Não vou fazer melhor do que ele, não. Ok? Então vejam. Atrito, tranquilo, né? Eu posso empurrar as questões, Não muito. né? Qualquer coisa vocês procuram a Mirella aí que ela ajuda. Poxa, Não é não? vamos com calma. Então, para o capítulo 10, momento de inércia e tal, vou pra lá. Então, ó, cadê? Ciclo de Moore. Essa foi o último assunto que a gente viu nos slides. Tá. Então,
Só um minutinho aqui, rapidinho. Voltei. É muita resenha gravar dentro de casa. Vocês escutaram já meu filho por aqui, né? Piruando. Agora há pouco eu trouxe uns dinossauros. Vai escolher um dinossauro aqui. Cadê? Sim, vamos lá. No capítulo 10, nós entendemos aí um conceito que vai acompanhar para o resto do curso. Tá? Então, vocês vão ver o momento de inércia até dizer chega, até no 10º período agora. Tá? E não é algo muito difícil, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é que quando as figuras são comuns, retângulos, por exemplo, nós temos aí um banco de dados que no próprio livro eu acompanho, tá? Então nós temos aqui, ó, momento de inércia para um retângulo. Aqui, ó. Base vezes altura ao cubo sobre 12. No sentido y. A altura vezes base ao cubo sobre 12. A impressão não tá boa, mas tá, dá para ver. Se fosse um triângulo, 1 sobre 36 de BH ao cubo. Tá? O círculo, inércia é 1/4 de πr a quarta. Então, todas essas informações é um semicírculo. Acho que é 1/8. 1/8 de πr a quarta. 1/4 de círculo, 1 sobre 16. Né? E assim vai indo. Então, essas informações, elas, conforme a gente vai utilizando, a gente vai assimilando. Como hoje em dia, ninguém precisa falar para vocês que a área de um retângulo é base vezes altura. Tá? Então, vendo isso, para a gente encontrar o produto de inércia, as tensões máximas e mínimas, né, que é o que está pedindo aqui na questão, tensão máxima e mínima. Tensão não, é momento de principal e mínima. Momentos principais de inércia, que é o máximo e o mínimo. Em relação aos eixos. Os eixos que estão aqui no ponto O. Bastante importante, tá? Você tem que ler na questão em relação a que ponto que ele está pedindo as informações do momento de inércia. Tá? Porque se eu fizer na origem aqui, é uma coisa. Se eu fizer no centro de gravidade da figura, é outra coisa. Tá? Então, nas questões que eu vou mandar para vocês, se atentem para isso. Se precisar ser no centro de gravidade da figura, né, como foi no caso ali do exemplo aqui, ó, que eu gravei, essa aqui. Então, ó, o eixo está coincidindo com o centro de gravidade. Aí ele fez a questão toda para o centro de gravidade. Se eu repetisse essa questão colocando o eixo aqui embaixo, por exemplo, eu teria uns valores diferentes, tá? Então, se eu pedir para vocês para fazer em relação ao centro de gravidade, vocês primeiro vão encontrar o centro de gravidade em x e em y, depois é como se vocês traçassem um eixo novo aqui e seguissem o caminho aqui. Ok? Então, para essa questão, não vai ser necessário traçar outro eixo, porque ele já está indicando o eixo que ele quer. Que é 10,80 aqui. Então, determine as direções dos eixos principais com origem localizada no ponto O. E os momentos principais de inércia da área em relação a esses eixos. Então, o eixo é esse aqui. Se a questão fosse em relação ao seu centro de gravidade, aí a gente ia ter que achar o centro de gravidade para depois fazer. Ok? Esclarecido isso aí. Vamos trabalhar. Então, ó, percebam que nós temos uma figura sombreada, que é a área, e esse trecho aqui em branco é vazado. Tá?
Então, o que a gente faz? A gente faz o processo que a gente fez no vídeo anterior, mas nós vamos subtrair os valores que a gente encontrar aqui nesse círculo. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem duas peças. Um retângulo e um círculo. Tá? Então, como é que eu recomendo que vocês façam essas questões? Como se fosse uma tabelinha. Tá? Então, a gente começa aqui separando os segmentos. Então, segmento. O 1. Eu vou dizer que é o meu retângulo. Então, posso desenhar ele até aqui para lembrar. Então, esse retângulo aqui, ó, ele tem 4 polegadas por 4 mais 2, 6. Então, esse é o meu segmento 1. O segmento 2, a segunda peça, é o círculo. Tá? Então, o círculo que tem um raio igual a 1. Ok? Então, a gente pode começar aqui os nossos valores. Acho que é melhor escrever com pincel mais grosso. Então, ó, o momento de inércia em x é igual ao momento de inércia da figura mais a área que multiplica a distância y ao quadrado. Dessa forma. Ok? Então, quem é a distância y? A distância y é a distância do eixo que você está contabilizando até o eixo da peça. Tá? Então, o eixo aqui e o eixo aqui. Então, para o segmento 1, o eixo é esse aqui. Tá? Para a figura 2, o eixo é isso aqui. Né? E coincide. Né? O vermelho aqui. Então, eu tenho que encontrar aqui, ó, minha distância y2 é igual a 4. Minha distância y1, que é essa aqui, dy, é igual a metade aqui, né? 3. Tá? Então, sabendo que a inércia do retângulo na direção x é igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Tá? A informação que tem lá no livro e que vocês não vão esquecer nunca mais na vida. Que vai usar sempre. Então, para o primeiro aqui, sim, e a inércia do círculo é π r a quarta dividido por 4. Tá? Para o círculo. Então, ó, a inércia em x é a inércia da peça, que é esse retângulo, que é igual a base, 4, vezes a altura, que é 6, ao cubo, dividido por 12. Então, esse primeiro termo aqui, ó, x', mais a área, 4 vezes 6. Que multiplica a distância dy ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Ok? E para o segmento 2, eu vou ter a inércia aqui, π, r, que é 1, a quarta, dividido por 4. É o ix, x no caso. Mais a área,
A área pode ser π r ao quadrado. Que multiplica dy ao quadrado. dy é 4. Tá? Então, vamos resolver. Para o de cima, 4 vezes 6 ao cubo, dividido por 12, mais 4 vezes 6 vezes 3 ao quadrado, 288. A unidade aqui é polegada. Então, polegada 4. Aqui nós temos π vezes 1 à quarta, dividido por 4. Mais π vezes 1 ao quadrado, não vou nem colocar, tá? Dá 1, vezes 4 ao quadrado. Isso aqui dá 51,05. Vou fazer só com 2 casas decimais para não escrever tanto. Tá? Então, quem é o momento de inércia da peça do conjunto? É a soma desses termos. Aí vem o detalhe. Essa zona do círculo, ela não é uma peça cheia, e sim uma abertura. Então, eu vou subtrair isso aqui, tá? Em vez de somar. Se eu somasse, na verdade, eu iria só o retângulo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? A inércia vai ser 288 menos 51,05. 288 menos isso aqui. E x igual 236,9495. Polegada. Então, só para lembrar, para encontrar as direções dos eixos principais, eu preciso encontrar a inércia em x, a inércia em y e o produto de inércia. Tá? Feito isso, aí eu consigo encontrar qual é o ângulo que forma aí o eixo principal. Então, momento de inércia em x, resolvido. Quem é o momento de inércia em y? É processo análogo. Então, eu vou ter a inércia em y, linha, ou seja, da peça, mais a área que multiplica a distância x ao quadrado. Tá? Então, a inércia em y é igual à altura vezes a base ao cubo dividido por 2. E para o caso de peças circulares, a inércia em x e em y é a mesma coisa, que é em função do raio. Então aqui nós temos 6 vezes 4 ao cubo dividido por 12 tá? Vou ver se vocês tinham escrito alguma coisa aí no chat. Vocês estão muito silenciosos. Então, ó, momento de inércia em y mais a área, 4 vezes 6, dx ao quadrado. Dx é a distância da origem até o meio aqui, que para os dois casos é 2, né? Então, vezes 2 ao quadrado. Aqui embaixo nós vamos ter π
que multiplica 1/4 dividido por 4, mais π, que multiplica 1 ao quadrado, πr ao quadrado, né? Vezes a distância, que é 2 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, nós temos 6 vezes 4 ao cubo, dividido por 12, mais 4 vezes 6 vezes 2 ao quadrado, 128. E aqui nós vamos ter π dividido por 4, mais π vezes 2 ao quadrado. 13,35. Então, o momento de inércia em y vai ser igual a 128 menos isso aqui. Então, 128 menos 13 e pouco. 114,65. Então, encontramos x e y. Ok? Processo tranquilo. Agora o produto de inércia. É mais difícil? Não. Tá? O produto de inércia. I, x, y vai ser igual a I, x, y' mais a área dx, distância x, distância y. Tá? Então, esse primeiro termo aqui, ele é nulo. Tá? Quando a gente tem a verificação do produto de inércia no eixo, no centro de gravidade de uma figura, ele é 0. Tá? Mas a área, que é 4,6, 4 vezes 6, aliás, vezes a distância x, 2, vezes a distância y, 3. E para o círculo, 0 mais a área, π, que multiplica 1 ao quadrado, vezes 2, que é a distância x, vezes 4, que é a distância y. Tá? Então, temos 4 vezes 6 vezes 2 vezes 3. 144. E no outro eu tenho π vezes 2 vezes 4. 25,3. E xy igual 144 menos 25,3. 118,87. Tranquilo? Encontramos aí. Oi? Mais ou menos, é muito complexa essa. Nada. É só você separar quem é quem, tá? E se acostumar. Tá? Esse base altura ao cubo sobre 12 é uma fórmula tão comum daí pra frente que você, quando for fazer prova, o professor nem bota mais no quadro, tá?
Então é só se acostumar. E aqui, ó, a área e a distância y ao quadrado. O que você tem que saber aqui? Que essas distâncias y, distância x, dx e dy, são a distância para o teu eixo de referência na direção x e na direção y. Tá? Então eu tenho uma origem aqui, minha distância x é a distância da minha origem até a componente x do centro de gravidade da figura que eu estou vendo, o retângulo ou o círculo. Minha distância y é da origem até a distância y na figura, que passa pelo centro. Tá? Então é isso que a gente tem que lembrar, é onde dá para errar. Então, encontrados aqui os valores, aí nós temos umas fórmulas um pouco grandes, mas que são tranquilas também. Tá? O estudante de engenharia já não pode se assustar com o tamanho de fórmula mais não. Né? Então, ó, mete isso aqui. Então, quando a gente começa a falar sobre os eixos inclinados, nós estamos trabalhando com essa figura aqui. Tá? Lembrando que é basicamente o seguinte, quando a gente encontra o momento de inércia x e y, o que a gente encontrou aqui, ó, x e y, nós estamos encontrando o momento de inércia em relação a um plano x e y do jeito que está aqui. Só que, na maior parte das vezes, né, quase 100%, não são essas posições, essas coordenadas, que vão gerar para mim a pior condição. Então eu botei aí um eixo que forma um determinado ângulo e que eu vou observar nele aí valores de inércia maior ou menor, que também estou atrás, né, quando ela dá negativa. E aí eu tenho que saber qual é a pior condição. Tá? Tá. Tô vendo aqui o chat. É mais prática, tá, Jaqueline e Monique? Então, assim, quando vocês começarem a fazer os exercícios, acho que flui. E vocês têm que fazer. Não dá muito para fugir disso, não. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando no privado. Mas encontrado isso daqui, esse processo, se eu tivesse uma figura gigante aqui com 500 partes, eu ia fazer segmento 1, 2, 3, ia fazer todo o processo igual. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Ele está pedindo, determina as direções. Tá? As direções quer dizer o ângulo. Tá? Então, eu tenho que encontrar o ângulo θ. E os momentos principais, ou seja, os momentos quando eu considero esse θ. Então, a gente vai ter que trabalhar isso aqui. Tá? Essas fórmulas aqui vai me dar os valores máximos e mínimos dos ângulos. Tá? Então, para encontrar meu ângulo, eu encontro aqui, ó, tangente de 2θp é igual a menos o produto de inércia dividido pela média dos momentos de inércia. Tá? Então, essa expressão aqui, eu já tenho todo mundo para poder fazer ela. Então, vamos trabalhar. Aplicando isso aqui, eu tenho tangente de 2θp igual o produto de inércia 118,87 menos 118,87. Esse menos é da fórmula, tá? Ele deu positivo lá. Dividido por ix 236,95 menos IY 114,65 dividido por 2.
Então aqui eu tenho 236,95 menos 114,65 dividido por 2. E aí eu tenho 118,87 dividido pela resposta. Então, eu tenho aqui, ó, tangente de 2 θ P igual menos 1,94. Jogando a tangente para o outro lado, eu fico com a tangente a menos 1. Então, 2 θ igual 2 θ P igual a tangente a menos 1 de menos 1,94. Dois θ P igual tangente a menos 1 do resultado a menos 62,78 graus. Tá? Então, ó, aí aqui nas orientações, ele tem aqui o que ele chama de θ1, θp1 e θp2. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó. Tá? Então ele tem aqui, ó, θp1 e θp2. Tá? Então, do jeito que eu tô aqui, eu tenho aqui, ó, como θp1, é só preciso dividir isso aqui por 2, porque eu tenho 2 aqui, né? Então, θp1 é igual a menos 62,78, que está aqui, dividido por 2. Igual a menos 31,39 graus. Então, essa é o θp1. Tá? O θp2, eu faço aqui, ó, 180 menos isso aqui e divido por 2. Então, θp2 igual a 180 menos 62,78 dividido por 2. Tá? Θ P2 igual 180 menos 62,78 dividido por 2. 58,61. Então, agora que eu sei quem é meu θ1 e meu θ2, eu já resolvi parte da questão, né? Está dizendo aqui. Determina as direções dos eixos principais com relação ao ponto O. Então, esses eixos, eles formam esses ângulos aqui. Menos 31 e 58. Tá? Aí no desenho aqui a gente tem a representação disso. Então, o 2θp1 é o ângulo formado com o positivo do eixo da inércia. E o θp2 é formado ali a continuidade dele. Tá? É o ângulo que completa, né? 2π, 2θp2.
Agora, os valores máximo e mínimo, que é a outra parte da questão, são obtidos aqui, ó. Então, percebe que a gente já tem todos os componentes também. É só a gente armar. Então, o I máximo e mínimo vai ser igual IX, que é esse 236 aqui, mais IY, IY é 114, dividido por 2, mais ou menos raiz de ix 236,95 menos 114,65 dividido por 2 ao quadrado mais o produto de inércia, que é 118, ao quadrado. Inércia máxima e mínima vai ser igual a 236,95 mais 114,65 dividido por 2 dá 175,8 mais ou menos, isso aqui vai ser 236,95 menos 114,65 dividido por 2 ao quadrado mais 118,87 ao quadrado, raiz disso aqui, 133,68. Tá? Então, resolvendo a soma e a subtração disso aqui, eu vou ter o máximo vai ser 175,8 mais a resposta, então, I máximo igual 309,48. Isso aqui é em polegada, a quarta, né? E o mínimo vai ser igual a esse 175,8 menos 133,68. 42,2 polegada quarta. Então, a segunda parte da resposta, momento máximo e mínimo, são 309 e 42,2. Ok? Para essa figura aqui, esses são os valores. Tranquilo? Tranquilo. Mais ou menos, né? Porque é muito complexo. Praticar, mas aí como vocês vão ter isso aqui, eu acho que está gravando,
Eu estou gravando no site e estou tentando gravar de casa. Se der erro em algum, eu mando. Então é só reassistir e dá certo. Tá? Então aqui a gente fez o processo analítico. Só que tem uma questão mais na frente, cadê? Acho que eu passei por cima dela. Foi, colei alguma coisa assim. Então a 10.88, ela ia pedir para você resolver isso aqui através do processo do círculo de Mohr. Aqui, ó, 10.88. Resolva 10.80 pelo círculo de Mohr. Então, como é que a gente monta esse círculo de Mohr? Todo mundo assistiu o vídeo anterior aí, da aula passada? A gente fez? Não, eu não assisti ainda não. Nossa, talvez estivesse mais claro se eu tivesse assistido. Mas veja, o que a gente precisa para montar o círculo de Mohr? As mesmas informações, tá? Oi. Preciso comprar uma mesa digitalizadora que minha letra é muito feia. Pior que eu já diminuí a velocidade do mouse para melhorar. Não tem jeito não. Então vejam. A gente vai precisar das informações de momento de inércia em X. Momento de inércia em X. Momento de inércia em Y. Produto de inércia. Ok? Além disso, a gente vai precisar da média para dar o start aqui. Tá? Então, ix mais y dividido por 2, que é igual a 236,95 mais 114,65 dividido por 2. Um 175,8. Tá? Então, o círculo de Mohr, ele é um círculo que a gente forma cruzando as informações sobre os eixos do valor de inércia e do produto de inércia. Tá? Então, aqui é o valor do produto de inércia. E aqui são os valores do momento de inércia. Esse primeiro valor aqui que a gente encontrou é o centro do nosso círculo. Tá? Vou fazer o círculo de outra cor aqui. Então, este ponto aqui, ele está a uma distância de 175. Ok? Então, a primeira coisa que a gente encontrou. O círculo, ele tem um raio, né? De distância. Então, o círculo vai estar montado uma coisa nesse sentido assim. Né? Tem uma ferramenta de círculo aqui, né? Para não passar vergonha. Essa mesmo.
Então, vou dizer que seja mais ou menos assim. Tá. Então, existe um ponto em que o raio intercepta o valor do produto de inércia que eu encontrei. Ou seja, esse 118 aqui. Então, vamos imaginar que fosse aqui. É esse ponto aqui. Tá? E essa distância é o 118,87. Tá? Esse valor do raio ele também é dado aqui nas equações, tá? Aqui. Pronto, aqui está maior. Então, o raio ele vai ser ix menos y, 236,95 menos 114,65 dividido por 2 ao quadrado mais ix ao quadrado, que é 118,87, 118,87 ao quadrado. E a gente tira a raiz disso tudo. Tá? Então percebam que é o mesmo termo aqui, ó. 36, tá? E a gente já resolveu, ó. Tá? Então, R igual 13368. Ok? Então, se eu resolver isso aqui, eu vou encontrar o valor do raio, que é esse valor aqui. Então, ó, quando eu somo o raio ao meu ponto médio, eu tenho o meu valor máximo de inércia. Tá? Ou seja, esse ponto aqui ele é igual a 175 mais 133,68. Ou seja, 175,8 mais 133,68, que dá 309. Então, esse valor aqui, 309,48, que é a minha inércia máxima. E se eu pegar esse ponto 175,8 e o raio para a esquerda, né, girar ele para a esquerda, eu vou ter meu valor mínimo. Ou seja, vai ser 175,8 menos 13368, que dá 42,12. E mínimo. Ok? Deixa eu ver o que falta aqui.
esse valor aqui, ó, esse valor aqui, num ponto onde nós temos o encontro do raio com o produto de inércia, essa distância é igual ao meu valor de x. Tá? Ou seja, daqui até aqui, nós temos 236,95. Então, essa coordenada aqui é 236,95. Tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, dando um zoom nesse trecho, é um triângulo formado por o raio, que é 133,68. A essa altura é o produto de inércia, 118,87. Tá? E aí, eu posso encontrar o valor do ângulo aqui. Tá? Então, sabendo esse lado aqui, eu também poderia fazer, né? Que seria o 236 aqui. Tá? Então, se eu pego aqui, deixa eu ver se está certo, né? 236,95. Então, para encontrar um valor de θ aqui, θ é 2 tetas. Deixa eu ver aqui. 2 θ, né? Então aqui, ó, as informações que a gente está colocando, ó, I mínimo a gente achou, o I médio e máximo. Está colocando, né? A distância até esse ponto aqui vai ser a média mais a diferença aqui entre os dois pontos, tá? Que é igual ao IX, tá vendo? O X é o ponto que intercepta aqui, que ele chama de A. Então esse ponto A, ele tem no eixo X aqui a distância x, o 236 alguma coisa. E no eixo Y, ele é o produto de inércia, o 118. Se eu fizer aqui o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente e aplicar a tangente a menos 1, eu vou ter duas vezes o ângulo. Né? Então vamos lá. Então se eu aplicar aqui a tangente a menos 1 de 118,87 dividido por 236,95, eu vou ter 26,64. Cinquenta e três e 28. Gostei, então. Coisa errada aqui. Ah, não, pera. Essa distância aqui é o 236 menos isso aqui. Menos 175. Ah, 236,95 menos 175,8.
61,15. Quando eu resolvi aqui, eu resolvi pelo seno, tá? Se não der certo aqui, a gente vai fazer pelo seno. Então aqui eu vou ter 118,87 dividido pelo 61. Ó, perceba que deu 1,94 lá. Né? Tangente a menos um disso. 62,78. Que foi o valor que a gente encontrou aqui, não foi? Aqui, ó, 62,78. Então, o 2, θp, 62,78, que é o ângulo aqui, ó, formado entre o eixo do momento de inércia e o raio quando ele está aí interceptando o produto de inércia. Tá? Então, colocamos todas as figuras aqui, todos os valores, montamos o nosso círculo de Mohr. Ok? Tranquilão, né? Tranquilo, mas dá pra ir. Não muito, mas dá. Pra ter uma base. É só praticar. Leandro disse, o bicho pegou. Normal. Né? Então, alguma coisa que não ficou muito clara aí nessa questão? Não tá de boa? Claro que o ideal era que você tivesse assistido o vídeo anterior, que eu fiz um exemplo desse. Quem não viu vai poder ver também, né? E aí vocês interagiriam melhor. Mas para não terminar o semestre sem ter tido uma aula assim sobre esses assuntos da segunda unidade, eu achei melhor que a gente fizesse essa live hoje. Acho que depois que assistir o vídeo da aula passada vai dar pra entender um pouco melhor. Então, tranquilo? Podemos encerrar a aula hoje? Tudo certinho? Amanhã eu devo estar preparando as atividades, tá? Pronto, professor, prepare, pelo amor de Pra Deus. entregar Para entregar. quando? Vai valendo ponto. Como eu disse ao pessoal, quando chegou aí, as questões são individuais. Não, eu vou criar essas questões, tá? Vou fazer um desenhozinho no CAD da figura e vou mandar para vocês, cada um com um valor diferente, para que vocês tenham que se mexer para fazer. Não vão achar na internet resolvido, tá? Aí eu vou poder acompanhar se vocês aprenderam ou não. Podem estar tirando dúvida, mas eu quero que cada um se esforce para fazer o seu, pelo menos. É pra entregar até o dia da prova? Eu acho que eu vou tentar fazer 10 questões, cada um valendo uma, para entregar de quarta a 8. Só que eu vou ver se dá de quarta a 8. Eu vou tentar elaborar as questões. Aí vai ser como se fosse assim, 5 questões para a prova, 5 questões como atividade, mas com o mesmo peso. Como se fosse uma atividade só. Entendi. E aí eu vou liberar essas questões e contar como a prova. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essas 10 questões, mas eu vou pedir 5 para quarta, e quarta-feira eu libero mais 5 para outra quarta. Que aí eu já posso ir corrigindo as 5 primeiras. Certo? Fica mais fácil também. Fica menos mal, professor. Menos mal. Mais fácil não, menos mal. Não, fica tranquilo. Pessoal de produção acompanha o conteúdo, como é que estão? Que é a primeira cadeira, né? A gente tá acompanhando, professor. Agora o negócio tá pesado aí. Alivia aí pra gente aí, nessa elaboração dessas questões aí. Mais leve que isso.
Isso é leve, né? Sabe? Aí produção, eu acho que não, sei lá, se aplica em alguma coisa. Tá? Mas, assim, como estão pagando junto, eu não posso deixar de dar o conteúdo. Tá? Tá. Então, eu vou ver o esforço de vocês. Procurem tirar dúvidas comigo, se tiverem dúvidas. Tá? Se não tiver online, vocês podem perguntar aí ao Leonardo, Macari aí, que qualquer coisa ele resolve. Né? Meio difícil. Tranquilo? Cerrado? Cerrado. Tudo de bom, boas provas. Qualquer coisa, estamos aí. Dia top. Tenha paciência. Beleza, professor. Valeu. Valeu, Tchau. boa noite. Boa noite.